Olá, galerinha, Books aqui de volta. Hoje, fantasia no Brasil, junto com os meus amigos Patrick Souza e o Deva Bernal aqui, conversando sobre fantasia no nosso segundo episódio. A fantasia, que é um gênero que está crescendo muito aqui no Brasil. E ninguém melhor para falar sobre fantasia do que o Deva, porque você precisa ir na Amazon e conhecer a leitura, a literatura desse rapaz. É uma coisa de doido. Olha, na minha opinião, Game of Thrones fica no chinelo perto da literatura do Deva. Deva, fala um pouquinho sobre esse gênero, sobre esse universo literário que é a fantasia e que você está mergulhado, está bem inserido nesse universo. Bom, prazer, gente. Prazer todo mundo. Estamos no segundo episódio do Tree for Books. Fantasia, hoje em dia, é considerado um dos gigantes da literatura. Carrega sozinho vários gêneros tranquilamente. Tanto que tem várias subvariações de fantasia hoje em dia, como fantasia urbana, mundos mágicos secretos, como Harry Potter, alta fantasia, como Game of Explica Thrones. pra gente direitinho isso daí, porque eu sempre me confundo nessas divisões da fantasia. Eu não sei se o Patrick tem essa mesma sensação. Eu me perco. Eu, sinceramente, eu sou romancista, eu me perco dentro do universo de fantasia. Explica pra gente, Deva, a fantasia, ela é um conjunto. E ali dentro... A fantasia é praticamente o tema. Sabe, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Sabe um quadro? Você vai no museu e vê um quadro enorme assim, uma tela gigantesca. Aí você vai começando olhando os detalhes da pintura. Se é mais abstrata ou se é mais focada em personagens. Aí você vê a diferente pinceladas que o autor quer dar. Por exemplo, a fantasia urbana, que é tão comum, a gente vê, por exemplo, uma série que todo mundo conhece, que é Buffy, a Caçadora de Vampiros, isso é fantasia urbana. A série Angel também é fantasia urbana. Essa mais é contemporânea, seria isso? Ela passa mais num presente que a gente está vivendo nesse momento e não que seja Sim, uma coisa... sim. Apesar de que tem também versões mais antigas de época, fantasia urbana de época, de 1800 e tal, que está começando a ganhar forma, mas ainda está rastejando comparado com a fantasia urbana atual, que tem para toda a classe de público, especialmente o infanto-juvenil, que é o mais forte, que puxa todo mundo aí. Tipo, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, é fantasia urbana, isso daí. Fantasia é um gênero que eu leio muito e do romance consumo. Eu também faço que nem a Paula. Essa fantasia também, eu gosto muito de ler, mas assim, como autora, eu posso dizer que teve um livro meu só que é de fantasia, que é infanto, né, que é para crianças e adolescentes, que é o Amazônia, a Lenda da Deusa Pantera Negra, que é fantasia. Ela tem o folclore, né, tem a questão toda ali do folclore, não é uma fantasia futurista ou então uma fantasia que envolva magos. Eu não sou expert em fantasia. Eu estou aqui de intrusa nessa história. Na verdade, eu vou ter que separar para vocês. Essa é uma coisa que muita gente se confunde. Fantasia e ficção científica hoje são dois ramos diferentes da literatura. Cada um deles carrega suas próprias variantes. Perfeito. Ou seja, qualquer coisa futurista que você fale não é fantasia na questão de gênero literário, mas se a gente for focar mesmo, é ficção científica, que tem todas as suas subcategorias e tal. Que hoje em dia dá para se perder legal nisso daí também. A questão da fantasia é que existe a baixa fantasia, eu vou dar um resumo para vocês entenderem.
ou Uhum. seja, que é aquela fantasia mais próxima, assim, que é o pequeno mundo, são, por exemplo, os caçadores de vampiro, o caçador de monstro, a série Castlevania pode ser considerada baixa fantasia por causa disso, Uhum, porque é uma coisa entendi. muito mais pessoal, é mais tangível. E tem a alta fantasia, que você realmente abrange continentes, são vários mundos, várias culturas. E até construção Tolkien de mundos, né? Tem é construção famoso também, né? e a Game of Thrones é famoso nisso daí. Isso é alta fantasia. Ou seja, Senhor dos tem essas. Anéis, né? Senhor Eu dos já Anéis. arrisquei. Eu já arrisquei. É, o das Pedras Encantadas, que tem muitos elementos. Aquela fantasiosa mesmo, de pessoas que descobrem que têm poderes. E o Entre Dois Mundos, também, como o próprio título, passa no universo, tem um universo real e um universo paralelo, em que tem seres mitológicos do folclore. E foi bem interessante escrever fadas da Disney. Não, Agora, Deva, me eu tira uma sempre dúvida. incentivo todo mundo a escrever fantasia, mas eu sei que não é todo autor que tem coragem, porque eu percebi, eu sempre respirei o gênero, mas eu percebi que tem que ter um certo grau de loucuragem para fazer a coisa. Porque você tem que fazer um mundo tangível. Ele não pode ser necessariamente realista, mas as pessoas têm que entenderem aquele mundo com suas próprias culturas, suas próprias guerras, diferenças, e isso não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue escrever assim. Agora, Deva, me tira uma dúvida. No caso de o Patrick lançou essa questão, no caso de ter assim, mundos paralelos, né? Realidades paralelas, universos paralelos, onde você vê, por exemplo, aonde que tem o tempo corre de forma diferente, né? A pessoa tá, porque eu estou perguntando isso porque teve um dos meus livros, que é o Além do Precipício, tem uma parte da história aonde é um romance também, e que o casal ele se encontra nesse outro lado, né? Seria eles passam tipo, uma passagem Uma que eles passagem. são transportados. São transportados para esse outro lado, aonde eles estão assim no meio de uma região que tem um rio, tem uma cachoeira, mas eles não escutam nada em volta, né? O Sim, O meu é tempo numa lá caverna. corre de uma forma diferente. No meu, eles entram por uma caverna e tem uma pedra, uma rocha que brilha, e quando eles encostaram na rocha, eles sentem como se uma energia estivesse passando e eles são transportados. Como se fosse um portal. Isso daí Ah, entraria na categoria de fantasia também, apesar de ser um entra. romance? Entra Entra. assim. Mundos paralelos é algo muito comum, especialmente da Irlanda, que tem É muito contemporâneo, no caso meu é contemporâneo. Ele está Sim, acontecendo nesse momento, só que quando eles passam, inclusive na história, eles têm 4 anos de diferença do tempo deles. Entendeu? Ela está sim, passando num tempo e ele está 4 anos atrás. E depois encontrar, mas ele vai ter que esperar 4 anos, porque para ela, quando ela sai desse mundo que eles tomam do outro lado, sim. ela vai encontrar com ele coisas de dias diferentes, só que para ele vai ter que esperar 4 anos. Então, esse livro então entraria nessa característica, nessa categoria de fantasia. Sim, entra sim. Tanto que a gente tem vários precedentes mitológicos. Essa é uma parte que eu adoro da fantasia, porque muita gente acha que a ficção científica na questão das viagens do tempo e mundos paralelos se tornou algo sozinho, mas foi a fantasia que criou tudo isso daí.
A gente tem várias histórias mitológicas de reis e heróis que são transportados para outros mundos. Tem vários, especialmente na Irlanda, que são famosos, em que o herói vai para um mundo diferente, ele sai 7 anos depois. Ele sai com superpoderes, sai com arma mágica, se casa com uma princesa fada, etc, etc, etc. Ou seja, a fantasia é o que iniciou toda a questão de viagem do tempo. É muito louco de pensar isso daí. O Patrick, fala pra gente, se você fosse escrever aí uma nova fantasia, o que você gostaria de abordar? Eu gosto muito de bruxa, pessoas com dons sobrenaturais, inclusive com a história na no próximo ano. Tipo, lá do que tá num lugar com outras pessoas, em alguma usina nuclear, e aí tem superpoderes. Entendi. O Patrick está com algum probleminha lá de conexão, mas daqui ele tá para conversar com a gente. Fala um pouquinho como é que você faz essa construção dos personagens. Qual é o caminho que você percorre para construir? Porque do que já nasceu, a gente vê que tem ali, você cria todo o universo, cada personagem tem as suas características. Como é que você faz essa construção do universo do personagem? Você anota, o Patrick voltou aqui, estava para participar com a gente, deu uma caidinha, mas já voltou. Patrick, eu estou vendo aqui com o Deva, ele participar para a gente, como é que ele constrói os personagens, esse universo? Você anota, Deva, fala para a gente. Vocês sabem aquela imagem do arquiteto que está montando uma pirâmide? Eu sempre imagino eu como um arquiteto que está montando a pirâmide dos faraós. Que você tem que deixar tudo anotadinho, centímetro por centímetro quadrado. É assim que eu sou. Primeira coisa, antes da concepção do personagem, é a concepção da ideia. Que ideia que eu quero passar para o leitor? Vamos ver a origem dos pássaros mágicos do meu mundo. Tá. E que precedente mitológico tem para isso daí? Tem confronto clássico entre pássaro contra dragão? Tem. Aí eu procuro a história por trás disso. Aí eu procuro os nomes mais antigos possíveis. Porque o nome, né? O nome dos personagens tem toda uma importância dentro da construção da história, né? Você não pode Exatamente. colocar um José numa mitologia, não tem como. Exatamente. E é por isso que o nome dos meus personagens são tão estranhos. Sif, Beyla, Tyr... É bem estranho. Odin... E cada um deles tem o seu propósito. Essa é uma coisa que eu penso constantemente. Eu não concordo muito com muitos personagens meus. Eu sei que muitos deles são desgraçados, que o leitor vai odiar eles desde o início. Mas tem importância. Eu não estou fazendo um personagem por fazer um personagem. Mesmo que ele não dure muito, dure 3, 4 arcos e morra por guerra X ou guerra Y, porque meu mundo está cheio de guerra. Mas eu quero sempre passar uma mensagem importante, mesmo que eu não concorde com tais ações de personagens. Eu acho que é importante a gente ter diferentes visões. E também eu tenho pensado muito em personagens não humanos. Que os dragões pensam dos humanos, das outras espécies? Que os pássaros pensam das outras espécies, os pássaros mágicos? Eles vão ver os humanos da forma que a gente se vê, ou vão ver como uma espécie que mais incomoda do que qualquer outra coisa? E é uma espécie dominante, né? Os humanos não são a espécie dominante no meu mundo. Essa é uma coisa que eu acho que vocês não perceberam.
No meu livro, eu também... No Entre Dois Mundos, eu também traço, por exemplo, elfos, gnomos, centauro. Uma coisa que você fala que não funciona muito comigo. Eu não... Quando eu sento em frente, as ideias vão fluindo. Porque se eu for fazer planejamento, aqueles esqueletos, arco de personagem, perfil de personagem, pelo menos não. Não, eu sei que eu sou o louco do grupo de amigos nossos, dos escritores, porque eu tenho mapas, eu tenho 40 mapas de fantasia e eu não terminei nem metade do que eu quero fazer naquele mundo. Eu quero que o leitor tenha uma visão continental da coisa, só que eu não posso jogar para o leitor tanta informação. Eu tenho noção do que eu estou fazendo. O bom aqui do Tree for Books é que cada um de nós temos uma forma de escrita, né? O Deva faz todo esse processo, né? O Patrick senta na frente do computador e deixa a história fluir, e eu escrevo quando a maioria dos meus livros são de sonho, então eu já tenho a história toda na cabeça e eu vou passando para o computador, eu não tenho esse processo. Então, cada um de nós temos uma experiência como autores que a gente vai poder passar isso para quem estiver ouvindo o podcast. Exatamente. Vai ser bem legal. O que eu aprendo atualmente na fantasia é a arte do improviso. Eu tirei até umas semanas atrás uma história que eu peguei inspirado na internet, que eu pensei, bom, eu quero passar isso daí para o meu mundo, vamos experimentar, ver como que tá. Eu estou numa fase de improvisando pelos meus projetos. Desde a criação do projeto meu de Anansi, eu percebi que eu estou me deixando mais fluir as coisas. Isso que eu ia perguntar para você. É isso que eu ia perguntar para você. Você tem os seus livros, eles são bem longos, né? São bem grandes. Se você pretende fazer entre os lançamentos dessa série que ela é longa, ela é grande, você é daqueles autores que escreve 500 páginas facinho, você tem a pretensão de escrever e de publicar contos também, você se desafia para isso, porque escrever um conto não é tão fácil, apesar de ser um número menor de páginas, essa dificuldade é justamente pela limitação. É um exercício. Eu nunca gostei de contos, apesar de que boa parte das minhas ideias eu tirei de contos experimentais. Simplesmente a cabeça não me deixa ficar em paz assim que eu tenho que escrever uma ideia. Vá usar ela depois, ou vá modificar ela, que também acontece também. Ô, Patrick, fala pra gente um pouquinho, o Patrick, para quem não conhece ainda, ele escreve muitos livros da literatura LGBT. Você, Patrick, você costuma inserir essa literatura LGBT nos seus livros, na sua fantasia também, porque já que o tema hoje aqui do Tree for Books é fantasia, você costuma inserir também esse conteúdo LGBT, não obrigatoriamente explícito, porque tem muita gente que acha que todo livro LGBT é explícito. Não precisa ser explícito, não é? Então, você também costuma inserir, tem pretensão de, nas suas próximas fantasias, inserir o conteúdo LGBT? Como é que funciona isso para você? A literatura LGBT O Patrick... Dois livros que eu falei, o das Pedras Encantadas e Entre Dois eram livros. Oi, o Patrick tem uma caída que hoje a internet não está colaborando, daqui a pouco ele volta para conversar com a gente.
Enquanto isso, eu vou só explicar um pouquinho para quem está ouvindo o Tree for Books, como eu estou no Rio de Janeiro, devo estar no Sul, e o Patrick está lá no Nordeste, está lá no Picos, no Piauí, às vezes a internet aqui dá uma escorregada, mas daqui a pouco o Patrick está voltando. Enquanto isso, Devo, explica um pouquinho mais para a gente sobre esse universo da fantasia e o que está vindo pela frente, o que você tem visto de mais de publicação de fantasia, desse crescimento dentro da fantasia dentro do Brasil? Eu acredito que a gente está começando a crescer a fantasia no Brasil, por necessidade, porque por anos. Essa é uma coisa que eu demorei a entender. A Academia Brasileira de Letras Oi, gente, e outros grupos. Oi, Patrick. Oi, Patrick. Vamos. Como eu disse. Isso, vamos lá, Patrick. Eu expliquei para o pessoal aqui que cada um está num canto no Brasil, de vez em quando a internet dá uma escorregada. Mas vamos lá, continua explicando para a gente, então. Então, nos meus livros atuais, o Mistério do Val das Pedras Encantadas, eu não coloquei personagens LGBT, nem algum indício que eles fossem LGBT. São histórias mais para... Eu quis resguardar um pouco. Da garotada, né, dos adolescentes que vejam a explosão LGBTs. Entendi. Bom, eu vou terminar o que eu estava dizendo. Eu acredito que o Brasil ele teve muito tempo, muito preconceito com a fantasia, achando que é uma coisa infantil. E eu acho que os acadêmicos da literatura nacional não perceberam como a fantasia sempre foi algo adulto. A gente vê isso nas histórias mitológicas. Os irmãos Grimm escreviam para adultos. Até porque muitas vezes na fantasia você vê, né, irmão com irmão, mãe com filho, né? A gente vê alguns relacionamentos que são... Sim. A mitologia grega totalmente, mitologia egípcia, puro incesto, assim, que essa é a concepção de que fantasia é uma coisa infantil é totalmente equivocada, é uma distorção que essa gente teve. É isso aí. Patrick, completa aí que você está falando disso. Eu ia falar que é bem interessante como algo infantilizado, sendo que não é. Livros de autores nacionais tem batalhas épicas de muito sangue, muitas vísceras, muita coisa. Meu Deus do céu. Coisas bem fortes, bem pesadas. 18, né? Tanto que a minha ideia do meu projeto, agora sim eu acho que dá para introduzir ele. O Lobo no Inverno, ele veio para mim como uma resposta da infantilização que a Marvel fez. Eu, na verdade, eu vou fazer uma confissão com vocês. Eu tenho uma birra com a Marvel pelo trato que eles fazem da mitologia nórdica. É uma palhaçada o que eles fizeram com Ragnarok. Eu não me conformo até hoje por causa disso. Eles usam realmente, eles fazem ali, o que eles fazem com o Ragnarok é completamente avesso. É o maior evento da mitologia nórdica e eles trataram como uma piada, né? Como é que vocês acham que eu fico? Eu fico puto da vida. Eu imagino. E ainda tem o seguinte, né? Depois que a Marvel foi comprada pela Disney, eu acho também que houve uma mudança nos conteúdos dos filmes. Realmente houve essa mudança. Ficou pior, porque a Disney tem essa coisa de clean, família, pelo menos no discurso, né? Porque na hora do vamos ver, eles apoiam genocidas. A Disney é podre. É um conteúdo e domina, né? É um estúdio que domina muito. A gente tem
Só que eles vão quebrar. Sabe por que eles vão quebrar, gente? Porque essa é a natureza das coisas. Nenhum império dura para sempre. É por isso que eu adoro estudar história. História e fantasia são a minha vida e alma. E a gente percebe que as coisas não são permanentes. E a gente percebe que a hegemonia das coisas não permanecem. Até o gênero dos super-heróis, que está tão usado hoje em dia, eu vejo que o público está cansado disso daí. Vai E eu acho que saturando, né? Precisa de uma novidade. E a fantasia, ela se aproveita desses lapsos, porque as pessoas querem ler histórias originais. Essa é outra coisa que sempre me incomodou. Que não existe história original. Vai te catar, rapaz. Que existe sim. Você que não está querendo prestar atenção. São as modinhas, né? É a questão das modinhas. Você vai indo, vai procurando. Fazendo livros fantásticos diferentes. Ou seja, a minha ideia da minha saga, que são 5 volumes, mais os spin-offs e mais um monte de coisa que eu ainda eu não sei o que vai ser, mas é que eu quero testar os limites da fantasia e da ficção científica. Eu quero juntar os dois gêneros. Essa é a minha ideia. Perfeito, perfeito. É isso aí, gente. Eu acho que a gente trouxe aqui para quem está escutando Books, episódio temático, né? Acho que a gente trouxe aí um apanhado sobre a fantasia que já abre os olhos, já tira algumas dúvidas e já deixa o leitor instigado querendo ler as histórias do Deva. Os meus livros eles vão ser relançados fim de ano, que eu mudei de editora. Essa é uma coisa que eu queria falar para vocês. Não está no Amazon agora, mas vai ser relançado tanto para físico quanto para e-book. Assim que esperem novidades para fim de ano, novembro, dezembro, por aí vai ter. Vai estar com coisas novas, com imagens, com mapas, com um monte de coisinha legal. Tudo completo mesmo. Presentes de fim de ano, presentes de Natal, já vai estar garantido aí do pessoal de livros do Deva. É isso aí, gente. O Patrick deu uma caída novamente, por causa que a internet está colaborando em grupos. Voltou! Patrick voltou a tempo de se despedir do pessoal. A gente já está aí chegando nos 30 minutos do podcast. Não vamos mais assunto para o segundo podcast, que vai estar chegando no sábado. Então, você que está ouvindo o Triforbook, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Vou colocar aqui no link, aqui na sinopse do podcast, os meus canais do Patrick e do Deva, tá ok? E não esquece de compartilhar o podcast com seus amigos, principalmente os leitores e os autores de... Patrick, se despede aí do pessoal. Oi, Deva. Oi. Se despede, então você, depois vem o Patrick. Bom, gente, tem sido um prazer com esse primeiro podcast temático no próximo sábado. E vamos ver qual que vai ser o próximo tema por aí. Se preparem, crianças, que a gente vai se divertir aqui. É isso aí. Então, Patrick, conseguiu voltar para se despedir do pessoal? Quero agradecer aqui a todos os ouvintes. E até o próximo. Para todo mundo. É isso aí, galera. Então, próximo vai ter um novo podcast. Segue a gente nas redes sociais para poder descobrir o que será que esses 3 trarão no próximo sábado aqui no Triforbooks. Tá ok? Então, até lá, galera. Um beijo, tchau. Um beijo, tchau, tchau.